ensinar sobre a vida? Está, eu também. Então, lembre que reflexão sobre a vida é uma construção racional, destinada a demonstrar que há muita fantasia e equívocos na crença que se tem sobre vida e morte. Sendo como a construção de uma casa, em cada programa nós desenvolvemos uma etapa e acrescentamos mais tijolos. Lembre também que a cada programa nós fazemos uma revisão das partes já construídas para permitir a resolução de alguma dúvida que pode ter surgido para quem nos acompanha desde o início. E também para dar a quem chega agora, quem está chegando hoje, uma base segura para que possa entender de agora em diante como anda esta nossa construção de provas científicas e racionais. Lembre ainda que lá no início, nós propusemos que queríamos saber se nós somos alma imortal ou um psiquismo mortal, cerebral. Nós fizemos um experimento, você lembra disso, e descobrimos que eu sou um eu aqui e você é um eu aí. Mas não é um eu qualquer, assim, vago, difuso, mas um eu singular e específico, que existe sentindo e pensando. E como nós nos identificamos com esse eu, perdeu todo o sentido a gente se identificar com um nome de batismo, como eu sou José, eu sou Amarildo, eu sou João, eu sou Isaura, etc. Ou até mesmo com o nome da profissão. Eu sou dentista, eu sou advogado, eu sou artista. Nós não somos nomes. Porque os nomes não são as coisas que nomeiam. E, portanto, nem o nome alma, nem o nome psiquismo. Nós somos, repito, o eu que experimentamos a todo momento. Ao sentir e ao pensar. Hoje nós temos todas as condições para saber que quem nega isso que nós estamos colocando a respeito do eu é um alienado de si, ou então quer nos alienar do que somos. Isso é óbvio. Em decorrência dessa descoberta que fizemos, nossa questão inicial ficou assim. O eu que somos, de existência comprovada, continua depois da morte? De cara,
Já tem gente que responde, não, por quê? A morte é o fim da vida. Bom, acontece que só pode dizer como é a morte com propriedade, com seriedade científica, alguém que já tenha a experimentado. Não encontramos até agora ninguém que tenha experimentado a morte. Ninguém pode. Por isso, ninguém pode dizer como ela é. Ninguém experimentou. Ninguém pode dizer como ela é. Então, sem crer em conversa mole para boi dormir, nós fomos investigar por nossa própria conta e riscos que coisa seria essa chamada vida que a morte põe fim? Bom, pensamos, não, raciocinamos. Ora, no fim da vida, não existe mais vida, porque a vida findou. Logo, no fim, não vamos encontrar nada para experimentar. Compreendemos, então, por que ninguém experimentou a morte. Da mesma maneira como experimentamos o eu a todo momento. Porque a morte se revelou apenas um nome. Lembre, é um mantra. O nome não é a coisa que nomeia. E a morte se revelou apenas um nome, uma palavra abstrata que significa, tem o significado. Tem como significado uma ideia de fim, não alguma coisa na natureza. Então, nós fomos procurar saber sobre a vida que finda, para não esquecer. Queríamos experimentá-la como experimentamos o eu, a pedra, o corpo. E também nada encontramos na realidade natural para experimentar como a vida. É só outra palavra, outro nome, cujo significado é uma ideia, é mantra também, hein? Uma ideia abstrata e não corresponde com coisa singular alguma na realidade natural. Aqueles que nada experimentam dizem que a vida é um período de tempo da existência. Ou então dizem que é o desfrutar de um mergulho nas águas límpidas e azuis de um lago. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Período de tempo da existência é período de tempo da existência. E experimentar a água de um lago e o mergulho não é experimentar a vida. Que coisa! Então, alguém que quis nos esclarecer melhor disse que a morte é o fim das atividades vitais. E lá fomos nós investigar o que é atividade. Fomos ver um atleta maratonista na atividade de correr.
E o que foi que vimos? O que foi que vimos? Só vimos a forma de um corpo, que ora se movimentava e ora estava em repouso. Verificamos então, agora, também, que vida, morte e atividade são só formas linguísticas cujos significados são ideias abstratas. E o que é isso? Ideias abstratas são produtos do sentir e pensar. São coisas subjetivas. Se diz que em ciência, em filosofia, que são próprias do sujeito cognoscente, do sujeito conhecedor. Para simplificar, nós dizemos do eu. Num arranjo mental, o eu apartou, separou do corpo, num processo de abstração, algumas atividades características que achou interessante, relevante, e agrupou mentalmente essas atividades num conjunto, tudo aqui na cabeça, que denominou características da vida. O movimento, resposta a estímulo, respiração, reprodução, chamou também de atividades vitais. Nós, que não fomos os estudiosos que inventaram isso, fomos educados a associar esse agrupamento artificial, um agrupamento apenas fantasioso, imaginoso. Agrupamos, ou melhor, associamos esse agrupamento artificial imaginoso ao corpo. E aí, terminamos, no final das contas, crentes que há a união da vida com o corpo. Você se lembra quando nós fomos ver o maratonista e enxergamos só um corpo? Agora, nesta nossa explicação, o que eu estou colocando é que toda essa conversa, esse agrupamento de ideias anexado ao corpo, não nos dá nada mais do que, quando observamos a realidade, o corpo. O eu e qualquer outro eu só experimenta o corpo em movimento ou inerte. Este indivíduo, observando um atleta em movimento, um boxeador, ele diz: o cara é cheio de vida. Ou seja, apresenta as atividades características da vida. E aí vem aquela relação, não é? Resposta a estímulo, movimento, Então, aquele conjunto de ideias, que são as características do ser vivo. Percebe o monte de papo? Mas o que se vê
O que ele vê e o que nós vemos é o corpo do boxeador, ora em movimento, ora na inércia. Então, o que acontecia? Nós verificávamos que o crente faz muita confusão diante de uma transformação fenomênica. Uma transformação que ocorre no corpo. Para melhor conferir isso que nós estamos colocando, nós fomos ao velório do jovem Ambrosino, aquele que teve os órgãos e muitos tecidos, vários órgãos do corpo transplantados. Ele doou muitos órgãos. E é evidente que no velório nós entramos em contato com o corpo atingido pela transformação em questão. E lá, várias pessoas comentavam que o finado era bom estudante, amoroso, trabalhador, de bom caráter, etc. E diziam isso olhando para o corpo no caixão. Nós percebíamos que estavam confundindo as atividades sentimentais, pensantes e inteligentes do eu com as do corpo, com o corpo. E tão crentes estavam que o eu ambrosino era o corpo, que não percebiam que faziam mais uma confusão de identidade. Ou seja, o corpo não é eu. O corpo não é o eu. Confira você mesmo aí. Verifica você aí. Verifica se o eu é o mesmo que o corpo. Eu. Quando nós falamos de eu, nós falamos daquilo que chamam de subjetividade. O corpo é matéria. Eu e corpo são coisas existentes e naturais. Eu e corpo estão muito ligados entre si, mas são coisas completamente diferentes um do outro. E era evidente que aquele corpo no velório não expressava mais os desejos, pensamentos e vontade do eu. Mas as pessoas se despediam do corpo, como se estivessem se despedindo do eu ambrosino, e para sempre, para sempre. Ora, gente, para sempre é tempo demais. Para sempre é uma eternidade. E quem pode prever acontecimentos tão distantes no tempo, saber se vai encontrar ou se não vai, deve saber mais do que o grande teórico do tempo, Albert Einstein. Então a nossa questão era: o que é que leva uma pessoa a tão arrogante presunção? Simples. É a crença
de que uma transformação natural do corpo é mais do que é. Mas é mais do que é porque nele se aderiu de uma maneira fantasiosa extravagâncias arcaicas e abstratas, como as ideias de morte e de vida. Eu sei que o raciocínio a gente precisa de um tempo para poder assimilar e acomodar. Mas olha, para compreender melhor, pense comigo um pouco. Transformação significa mudança de forma. Com todos os sentidos voltados, dirigidos para o corpo, ninguém presta atenção no eu alheio. E sabe do que mais? Às vezes nem no próprio. Sendo assim, o eu não tem forma aparente. E se o eu ambrosino nunca foi visto antes da transformação do corpo, de onde tiraram a ideia de que não mais o veriam? Não viram antes. Em outras palavras, a gente pode perguntar: como é que percebem o fim de uma coisa que nunca conheceram como existente? O eu? A resposta ainda é que habituados apenas a crer, ficaram alienados da capacidade de experimentar e de raciocinar sobre aquilo que experimentam. Por isso, nunca chegaram a fazer a comparação, nunca chegaram a comparar o eu com o corpo. Comparar o eu com o corpo. E depois, o eu próprio com o eu alheio, para descobrir as diferenças que existem entre essas coisas. Normalmente só comparam o quê? A forma que o corpo tinha antes da transformação com a forma do corpo estragado depois da transformação. E aí, a conclusão não é a conclusão que tiram, é a conclusão que repetem, aquela velha ladainha da crença ideológica. Quando experimentamos o eu, não o percebemos como forma material. Já viu isso, né? Já viu isso? Você já viu isso, meu amigo, minha amiga? Nós não percebemos o eu como uma forma material. A sua existência, a existência do eu, é constatada por experiência pessoal. Olha, eu estou aqui e você pode perceber isso. A existência do eu é constatada por experiência pessoal. Uma experiência igualzinha à de todos os cientistas, antes do cientista comunicar a experiência pessoal que fez. E depois que todos os outros têm uma experiência pessoal também para poder confirmar ou rejeitar, para que a comunidade científica
dê o seu parecer de rejeição ou de aceitação da conclusão anteriormente vista na primeira experiência. E nós vimos o quê? Nós vimos que não só os cientistas, como toda a comunidade científica e toda a humanidade pode reproduzir o experimento pessoal experimento no qual a pessoa constata a existência do eu e confirmar a existência. Toda a humanidade, todos os indivíduos da humanidade. Então, eu repito mais uma vez, não se trata de uma comunidade. Todos da humanidade podem constatar a existência do eu, cada um em si e por si. E o problema é que muitos não sentem nem pensam com autonomia, com independência racional. Precisam que outros lhes digam o que devem sentir e pensar. E como lhes dizem para olhar só para os corpos, os corpos de fora de si têm o prazer imenso de só olhar corpos. Ficam com a mente fixa em corpos e acabam acreditando no absurdo de que só eles, os corpos, é que existem. E sendo assim, o eu entendem que é igual à forma do corpo que usam. É óbvio que um engano dessa magnitude leva a muitos outros. Eis porque os que viram o corpo comandado pelo eu ambrosino, quando ele estudava, amava, corria, também não percebiam a enorme diferença que há entre, olha, por favor, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Preste atenção. É outra coisa que se perde. Em razão desses enganos, desses equívocos, não se percebe a diferença que há entre atividades de comando, repito, atividades de comando e atividades de execução. Nos programas seguintes nós vamos entrar em maiores detalhes, não só nesse assunto, como em outros. Por enquanto, nós dizemos o seguinte: o alienado de si é como um selvagem primitivo, bronco, muito bronco, que viu pela primeira vez um automóvel em movimento e acreditou estar diante de um monstro que se autocomandava, pois não viu o motorista. Ora, quando você liga a ignição do veículo, pisa na embreagem, engata a primeira, acelera e maneja o volante, fazendo o carro seguir pelo caminho que você planejou, está você realizando uma atividade de comando num sistema com atividades mecânicas. Capite aí, amizade.
Então, quem deixa de ser um crente ferrenho nas ideias ideológicas, percebe logo as diferenças entre atividades de comando e atividades de execução. Olha, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui. Ó, isso aqui, ó, no dedo é atividade de execução. Aqui, o eu estabelece uma atividade de comando. Dedão, mexa aí, ó, dedão. Indicador, mexa aí. Viram? E lá no velório, só se pode concluir uma única coisa, se não se for crente. O que é que se pode concluir? Que o eu ambrosino já não podia mais comandar aquele corpo definitivamente estragado. Qualquer outra conclusão é alienígena. Lembra quando o carro que nós dirigíamos morreu lá na Castelinho? Então, nós não achamos que chegamos no fim, que chegamos ao fim. E por que acreditar, então, que o eu ambrosino teve fim só porque o corpo que ele dirigia parou ou mudou de forma? Por quê? Como? Por quê? Por outro lado, veja bem, como dizer que o corpo teve fim? Que absurdo! Parte dele continuava ali na nossa frente existindo. E a outra parte estava dividida em vários órgãos e tecidos que foram transplantados em outros corpos. Estavam funcionando na plenitude de suas atividades características. Estavam vivas, diria o crente. Ora, se o fim pode atingir uma parte, presta atenção comigo, meu amigo, minha amiga. Se o fim pode atingir uma parte e outras ficam de fora, por que é que o eu, se tiver um fim, também não pode ficar de fora para ter um fim bem mais tarde? Boa parte da humanidade sustenta que o eu continua existindo. Entre os crentes, é claro, existem pessoas sérias e lúcidas que relatam experiências pessoais sobre a continuidade do eu. Nós vamos verificar que muitos filósofos, muitos estudiosos, relatam experiências pessoais da continuidade do eu, mas não são levadas a sério, não são levados a sério por aqueles que acreditam que não é possível realizar as mesmas experiências pessoais de modo científico. Por quê? Porque a única metodologia científica que conhecem é aquela que permite a eles e a nós lidar apenas com formas materiais. Nós já vimos que atividades vitais são, em última análise, movimentos que são vinculados aos corpos, órgãos e substâncias. E já vimos também que vida não é corpo nem substância para se movimentar ou ter atividades. Como as crenças que nós estamos verificando sobre a vida e a morte, como elas têm as suas bases nas transformações,
E as transformações nada mais são do que movimentos de uma configuração, de uma forma para outra, que ocorrem nos corpos. Ficamos, então, de buscar um pouco mais de informações sobre esses movimentos de transformação com alguns sábios filósofos. E parte deles, já vimos em programa anterior, exercitaram, olha, amigo, amiga, preste atenção nisso. Exercitaram, ou então exercitam as atividades características e geniais do eu para controlar o corpo no ato de escrever e de falar. Para falar o quê? Que eles próprios, contraditoriamente, obedecem ao comando dos genes. Em perseguição, genes, à sobrevivência da espécie. Capite? Nós, sem contar com a mesma publicidade de genialidade que eles possuem, nós provamos que esse determinismo mecanicista. Mas vamos falar sobre isso mais para frente. Tenha calma. Aliás, já falamos um pouco lá atrás e vamos falar mais lá na frente sobre esse determinismo mecanicista. Então, nós, com a nossa modesta simplicidade, demonstramos que isso é falso, comandando por nossa vontade, não apenas uma vez, mas várias vezes, um simples movimento de dedos, dos quais, movimento do indicador e do polegar, não depende espécie alguma, nem os genes. Nós demos também a prova de comando absoluto do eu sobre os movimentos do corpo, lembrando os suicidas, que com a vontade quebrantada pela emoção, estragam o corpo definitiva e inapelavelmente para os fins da sobrevivência própria da espécie. Então, antes de verificar como os filósofos manifestaram o comando do eu sobre o corpo, ao abordarem o movimento, nós veremos resumidamente de onde e como se originou essa maneira peculiar de raciocinar, chamada filosofia, que, na verdade, é a matriz suprema de todas as outras atividades sentimentais e pensantes que resultaram nas ciências atuais. Nós já vimos que praticamente, então, lá atrás, em programa anterior, praticamente todos os povos primitivos acreditavam que havia uma força espiritual nas árvores, nos animais, nas plantas e até em elementos naturais como o vento, a chuva, os rios. Dessa crença
muito primitiva, que foi chamada de animismo, sobreveio o saber mítico e religioso, explicando como são ou como funcionam as coisas existentes e os seus movimentos na natureza. Todo mito religioso ou não, tem a função de explicar de maneira imaginosa, fantástica, os fenômenos naturais. E o homem de Neandertal, que nós vimos, espécie pré-humana, da idade da pedra lascada, ao enterrar os seus mortos em ritual religioso, mostrou que sentia e pensava. Movimentos. Sentia e pensava haver na natureza, além dos movimentos corpóreos, movimentos invisíveis e espirituais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos raciocinando. Os egípcios embalsamavam o corpo e colocavam-os protegidos em pirâmides, mastabas, sentindo e pensando que o preservavam para a alma, que o usaria novamente após voltar de sua movimentada viagem ao além. Então, os sentimentos e pensamentos animistas também vingou na Grécia o berço da filosofia e, consequentemente, das ciências, onde primeiro se desenvolveu mitos e culto aos deuses antropomórficos. Já sabem, antropomórfico é com jeitão de gente. Deuses identificados com os elementos da física, conforme nós já explicamos, com o vento, com os rios, enfim, com a natureza. Esses relatos fantásticos, mitológicos, produzidos pelo eu, não esqueça, eu não vou deixar esquecer, produzidos pelo eu, eram explicações da teogonia, ou seja, a criação do mundo cósmico pelos deuses, que eram semelhantes aos homens, já dissemos, como contam Homero e Hesíodo. Ou seja, os deuses também se moviam sob o comando de paixões e pensamentos como os homens. É este o antropomorfismo. Apolo, hein? Apolo, o deus da beleza resplandecente e de luz, era um arquétipo, um signo que na lembrança inconsciente dos gregos preservava a antiga adoração de todos os povos primitivos ao fogo e ao sol. Apolo representava a luz, o sol. De qualquer forma, o culto e o respeito aos movimentos dos invisíveis, então, no sentir e pensar do povo grego, o levou ao esforço de explicar, por meio de mitos, a origem do cosmos, ou a cosmogonia.
oculto de domínio público que existia então, começou a dar lugar, pelo menos na aristocracia grega, ao orfismo, que apareceu aí pelo século VI a.C. Era uma doutrina atribuída ao poeta Orfeu, que teria criado essa doutrina inspirado no mito de Dionísio. Dionísio, um deus assim muito ao gosto de Nietzsche. Dionísio, filho de Zeus e de Perséfone, que depois de ter sido devorado pelos titãs, renasceu. Ó, que coisa interessante. Então, essa corrente de pensamento, o orfismo, misturava magia, religião e filosofia. E, entre outras coisas, propunha que a existência terrena, olha só, a existência terrena era apenas uma escola preparatória da alma, para nós, do eu, né? Que passaria de um corpo para o outro, na transubstanciação, ou seja, quando o corpo se estragava, reencarnaria num corpo novo. Segundo alguns estudiosos, essa ideia de reencarnações seria também resultado do contato com culturas xamanísticas, de pajé, culturas onde sacerdotes, feiticeiros, xamãs já falavam de antepassados, de espíritos de antepassados e, por consequência, nessas reencarnações. É nesse contexto que eu estou dizendo para vocês que surgirão na Grécia as condições favoráveis ao aparecimento de homens insatisfeitos com explicações míticas, com crenças e querendo entender a natureza e o cosmos de um modo mais realista, mais natural e menos fantástico. No próximo programa, estaremos ingressando em aspectos interessantes da história da filosofia. Espero contar com você lá. Por enquanto, agradeço a companhia inteligente e de rara coragem por encarar comigo o desenrolar deste tema que é tão complexo e difícil. Tchau, meu amigo, minha amiga.